Um profundo silêncio pesou sobre Richard Carpenter por décadas, mais pesado do que qualquer uma de suas composições famosas. O público do mundo inteiro venerava as canções atemporais que ele produzia com sua irmã mais nova, Karen. No entanto, a perfeita harmonia vocal entre eles escondia uma realidade turbulenta. Embora Karen possuísse uma voz marcante, capaz de emocionar milhões, sua vida pessoal se deteriorou, devastando seus entes queridos. Sentado em um ponto de vista privilegiado estava Richard, seu irmão, colaborador e, por fim, seu sobrevivente. Refletindo sobre o passado, ele revelou segredos bem guardados que alteram fundamentalmente nossa percepção do legado dos Carpenters e seu trágico desfecho. As raízes dessa dor começaram com sombras da infância e divisões familiares. Em 2 de março de 1950, Karen Carpenter nasceu no Hospital Grace New Haven, em Connecticut. Seu irmão mais velho, Richard, nascido em 1946, já era considerado o gênio da família. Demonstrando ouvido absoluto aos 4 anos de idade, Richard começou a compor músicas aos 5. Agnes, sua mãe, registrava meticulosamente o progresso do filho, gabando-se de suas habilidades para quem quisesse ouvir. Karen recebia um tipo de atenção bem diferente, sendo frequentemente descartada como apenas uma criança batendo panelas na cozinha. Essa gritante disparidade plantou as sementes da busca incessante e desesperada de Karen pela aprovação da mãe. Harold, o pai, sustentava a família com um emprego em uma gráfica, embora sua renda modesta mal desse para manter a casa à tona. Ganhando cerca de $7.200 americanos por ano em 1963, ele mudou a família para a Califórnia quando surgiu uma nova oportunidade. Venderam sua modesta propriedade em Connecticut por $12.500 americanos e compraram uma casa em Downey por $13.000 americanos e 500. No entanto, o verdadeiro catalisador dessa mudança foi Richard. Agnes estava convencida de que Los Angeles seria a plataforma ideal para o estrelato musical do filho. Em cartas para parentes, ela detalhava com entusiasmo os horizontes promissores de Richard, omitindo Karen de forma notável. Desarraigada aos 13 anos, Karen achou a transição difícil. Seu sotaque da costa leste a alienava na Downey High School, exacerbando sua timidez natural e fazendo-a se sentir completamente deslocada. Um momento crucial finalmente chegou. Durante um programa de música na escola, Karen experimentou pela primeira vez o glockenspiel. Quando o baterista da banda marcial saiu, ela pediu para substituí-lo. O instrutor logo reconheceu seu talento rítmico inato. Ritmos que normalmente exigiam meses de prática foram dominados por Karen em semanas. Antes do final do ano, ela já executava com facilidade peças complexas como Caravan e Malagueña. Mesmo com essa habilidade inegável, Agnes permaneceu indiferente. Richard ganhou um piano Baldwin de $750 e aulas particulares, enquanto Karen aprimorava seu talento em uma bateria emprestada, sem nenhum apoio financeiro. Uma anotação devastadora em seu diário do ensino médio capturou essa dinâmica. Mamãe acha que Richard é Mozart e eu sou só barulho. Por outro lado, Richard considerava o ritmo dela fenomenal e logo descobriu que seu talento vocal era ainda mais impressionante. A ascensão dos Carpenters havia começado. Em 1965, Richard, com 19 anos, já compunha arranjos de jazz, enquanto Karen, com 15, chamava a atenção na bateria. Juntando-se ao baixista Wes Jacobs, eles lançaram o Richard Carpenter Trio, conquistando o primeiro lugar na Batalha das Bandas do Hollywood Bowl de 1966, com a composição original de Richard, Iced Tea. Isso lhes garantiu tempo de estúdio na RCA, mas seu estilo jazzístico não conseguiu se firmar na era do rock, levando à dissolução do trio. Tudo mudou quando Karen cantou com naturalidade I'll Be Seeing You. Richard ficou impressionado com a magnificência da voz dela, apesar de Karen se considerar principalmente uma percussionista cantora. Em 1967, eles fundaram o Spectrum, focando em harmonias vocais, embora os executivos as rejeitassem por serem excessivamente suaves. Sem se abalar, Richard adaptou seus arranjos para destacar o contralto único de Karen.
O sucesso veio em 1969, quando uma demo em câmera lenta de Ticket to Ride chegou às mãos de Herb Alpert, executivo da A&M Records. Encantado, ele os contratou em 22 de abril. Como Karen tinha 19 anos, seus pais assinaram os documentos em conjunto. O álbum de estreia da banda, Offering, posteriormente renomeado para Ticket to Ride, não foi um grande sucesso comercial, mas exibiu brilhantemente o talento de Karen para o canto, a bateria e o baixo. O mundo estava apenas começando a conhecer a voz que caracterizaria uma era. Com o estrelato global, veio a pressão esmagadora da perfeição. Seu ponto de virada monumental ocorreu em 25 de julho de 1970, com They Long to Be Close to You. Em poucas semanas, a música disparou para o primeiro lugar na Billboard Hot 100, dominando por 4 semanas consecutivas. Os irmãos se transformaram instantaneamente em ícones internacionais. Seu álbum seguinte, Close to You, alcançou o segundo lugar nos Estados Unidos e o primeiro no Canadá. Com apenas 20 anos, Karen possuía uma das vozes mais reconhecíveis da América. Meses depois, eles lançaram We've Only Just Begun, originalmente composta por Paul Williams e Roger Nichols para um comercial de banco. Reconhecendo seu brilho, Richard convenceu Williams a expandi-la. Lançada em agosto de 1970, a música alcançou o segundo lugar na Hot 100 e dominou as paradas de música adulta contemporânea por 7 semanas. A canção se tornou um hino social, sendo adotada por casais em casamentos. Em apenas um ano, os irmãos conquistaram o que muitos almejam a vida inteira: sucessos no topo das paradas, arenas lotadas e prêmios Grammy, incluindo o de melhor artista revelação em 1971. No entanto, as fissuras começavam a surgir. A introvertida Karen encontrava conforto atrás de sua bateria Ludwig. Escondida pelos pratos, ela se sentia segura, mas o público dos shows exigia uma visão clara da vocalista. Os críticos apontavam a falta de um elemento visual central, o que levou a gerência a forçar Karen a sair da bateria. Em 1972, sua participação na bateria foi restrita a breves momentos, obrigando-a a ficar vulnerável diante de um microfone. Ela confessou em entrevistas: "Me considero uma baterista que canta, mas essa persona estava sendo ativamente desconstruída." A fama também exacerbou os atritos domésticos. Mesmo que os vocais de Karen fossem o motor do seu triunfo, Agnes manteve seu favoritismo por Richard. Ela defendia com veemência seus arranjos brilhantes, enquanto marginalizava as contribuições da filha. Para piorar a situação, Richard era extremamente perfeccionista. Ele ditava as seleções musicais, criava os arranjos vocais e impunha uma agenda exaustiva. Só em 1973, eles fizeram 174 shows ao vivo, gravaram um álbum e participaram de transmissões de televisão. Completamente esgotada, Karen sentia-se desprovida de autonomia, relegada a uma figura decorativa com voz agradável em vez de uma artista completa. À medida que sua doença piorava, suas aspirações solo ganharam vida por um breve período. Em meados da década de 1970, a saúde debilitada de Karen não podia mais ser ignorada em suas apresentações ao vivo. O público em seus shows expressava surpresa ao vê-la tão magra. Em 1975, a dupla cancelou abruptamente uma extensa turnê europeia. Embora essa explicação oficial fosse fadiga, os membros mais próximos sabiam que ela não tinha forças físicas para se apresentar. Pesando apenas 41 quilos, manter-se em pé durante um show era uma luta. Os tabloides especulavam sobre um possível câncer, já que a anorexia nervosa era amplamente desconhecida, envolta em ignorância e estigma. Apesar de seu declínio físico, os elogios ao seu talento persistiram. Durante a votação musical da Playboy em 1975, Karen foi inesperadamente coroada a 10ª melhor baterista do mundo, ficando à frente de John Bonham, do Led Zeppelin. Indignado, Bonham teria ridicularizado o resultado. Mesmo assim, representou um triunfo monumental para as mulheres na música.
Uma mulher sistematicamente afastada da bateria ainda era celebrada em um meio dominado por homens. Karen brincou humildemente. Espero que ele não esteja muito chateado. Eu adoro Led Zeppelin. Internamente, a homenagem serviu como uma lembrança amarga de sua liberdade perdida de tocar seu instrumento favorito. Longe dos holofotes, a dinâmica familiar tóxica aprofundava sua dor. Quando buscou ajuda profissional no início da década de 1980, o terapeuta Steven Levenkron pediu que seus pais participassem de uma sessão. Richard conseguiu expressar seu amor pela irmã. No entanto, quando chegou o momento de Agnes oferecer a validação que Karen tanto buscava, ela permaneceu em silêncio, mesmo com a filha visivelmente à beira da morte. Richard confessou mais tarde que essa falha o atormentava. Cercada por batalhas pessoais, Karen desejava profundamente ter autonomia. Quando Richard entrou em reabilitação em 1979 por dependência de Quaalude, Karen aproveitou a pausa para criar um disco solo. Mudando-se para Nova York, ela colaborou com Phil Ramone, conhecido por produzir Paul Simon e Billy Joel. As sessões foram eletrizantes. Karen explorou baladas, disco e melodias com influências de jazz, apresentando letras sensuais que destacavam uma faceta madura de sua arte. Sua versão de Still Crazy After All These Years cativou tanto Paul Simon que ele adaptou a letra para a interpretação dela. Pela primeira vez, Karen ditou sua direção criativa, livre da supervisão de Richard. Amigos que ouviram as faixas ficaram impressionados, considerando-a seu trabalho mais seguro de si. Radiante, Karen cogitou se mudar definitivamente para Nova York para escapar da opressiva vida em Downey. Tragicamente, apresentar o disco a Richard e aos executivos da A&M no início de 1980 provou ser catastrófico. Recém-saído da reabilitação, Richard interpretou o projeto como uma traição. Herb Alpert o considerou impróprio para lançamento. Apesar das críticas elogiosas da indústria, a gravadora engavetou o álbum. Karen foi penalizada com uma conta de $400.000 americanos referente às despesas de produção, descontadas dos futuros ganhos dos Carpenters. Um casamento enganoso acelerou sua espiral descendente. Justo quando seus sonhos de carreira solo desmoronaram, Karen acreditou ter encontrado a felicidade amorosa. Em junho de 1980, ela conheceu Thomas James Burris, um incorporador imobiliário 9 anos mais velho. Carismático e elegante, ele parecia oferecer a estabilidade que ela buscava. O noivado foi anunciado em 2 meses, chocando seus amigos mais próximos. Tendo fantasiado perpetuamente sobre casamento e filhos, Karen se convenceu de que Burris lhe proporcionaria a felicidade doméstica que tanto almejava, longe dos holofotes. Um casamento luxuoso foi marcado para 30 e 1 de agosto de 1980, no Beverly Hills Hotel. À primeira vista, parecia um conto de fadas. No entanto, dias antes da cerimônia, Karen descobriu uma verdade devastadora. Burris havia feito uma vasectomia e não tinha intenção de revertê-la. Para uma mulher desesperada para ter filhos, isso era catastrófico. Ela procurou a mãe em busca de apoio, mas a Agnes não ofereceu nenhum. Como os convites já haviam sido enviados e a reputação da família estava em jogo, Agnes teria dito: "Você fez a sua cama, deite-se nela." Sem nenhum apoio familiar, uma Karen de coração partido caminhou até o altar. A união desmoronou rapidamente. Burris não tinha segurança financeira. Na verdade, estava sufocado por dívidas. Ele começou a extorquir quantias exorbitantes de dinheiro de Karen. $35.000 americanos aqui, $50.000 americanos ali, esgotando a riqueza que ela havia acumulado ao longo de anos de carreira musical. Em jantares, ela frequentemente usava óculos escuros para esconder as lágrimas. Amigos se lembravam dela chorando abertamente, aterrorizada com a ideia de voltar para casa. Burris a ridicularizava cruelmente por sua fragilidade física, chamando-a de saco de ossos e afirmando que ela era incapaz de ser amada. Esse abuso agravou severamente sua doença. Em 1981, a saúde de Karen estava em franca decadência. Ela ingeria mais de 90 laxantes por dia,
combinados com medicação para a tireoide obtida sob nome falso para acelerar artificialmente seu metabolismo. Seu peso despencou para alarmantes 35 quilos. Admitindo ao irmão que precisava de ajuda, ela finalmente buscou tratamento com o psicoterapeuta Steven Levenkron, em Nova York. Lá, ela tentou combater seu transtorno alimentar diretamente, com Levenkron chegando a confiscar seus medicamentos de uso indevido. A recuperação foi extremamente lenta. A imensa pressão para se recuperar rapidamente e retomar as apresentações pesava muito sobre ela. Ela buscava desesperadamente uma cura imediata, mas não havia nenhuma. Em setembro de 1982, Karen foi internada no Hospital Lenox Hill. Os médicos administraram nutrição intravenosa, fazendo com que ela ganhasse 13,6 quilos, 30 libras, em várias semanas. No entanto, esse ganho de peso repentino impôs um estresse letal ao seu coração debilitado. Nas últimas semanas de sua vida, Karen parecia estar se recuperando. Em 17 de dezembro de 1982, ela cantou canções de Natal para seus afilhados e colegas da escola Buckley, em Sherman Oaks. Essa seria sua última apresentação. Em 11 de janeiro de 1983, ela compareceu à celebração do 25º aniversário do Grammy Awards. Amigas como Dionne Warwick observaram que, apesar de sua fragilidade, Karen irradiava uma vitalidade incomum. Rindo e sorrindo, ela até brincou: "Olhem para mim, eu tenho um traseiro." Isso ofereceu um vislumbre de esperança. Em 1º de fevereiro, ela visitou Richard, discutindo animadamente os planos futuros dos Carpenters e possíveis turnês. Tragicamente, esse delicado equilíbrio se desfez 3 dias depois. Na manhã de 4 de fevereiro de 1983, enquanto se preparava para assinar os papéis do divórcio na casa de seus pais em Downey, Karen desmaiou dentro de um closet. Os paramédicos constataram que seu coração batia apenas 6 vezes por minuto. Levada às pressas para o hospital comunitário de Downey, ela foi declarada morta às 9 horas e 51 minutos. Ela tinha apenas 32 anos. Realizado em 8 de fevereiro na Igreja Metodista Unida de Downey, seu funeral atraiu quase 1.000 pessoas, incluindo Olivia Newton-John, Petula Clark e Dionne Warwick. Seu ex-marido, Thomas Burris, jogou sua aliança de casamento em seu caixão. Karen foi enterrada no cemitério Memorial Forest Lawn, em Cypress, Califórnia, e posteriormente transferida para o cemitério ao lado de seus pais, em Westlake Village. A autópsia confirmou a triste realidade. Ela morreu de insuficiência cardíaca induzida por cardiotoxicidade por emetina, resultante de anos de anorexia e abuso de xarope de ipecacuanha. Para Richard, a perda foi absolutamente devastadora. Ele a apoiou fielmente desde o primeiro ensaio até a última conversa. Em entrevistas posteriores, confessou ter reconhecido os sinais de alerta, mas se sentir completamente impotente para impedi-los. Relembrou com dor a sessão de terapia em que expressou seu amor, em contraste com o silêncio da mãe. Também recordou como Karen o incentivava a vencer o vício, mesmo negando veementemente seus próprios hábitos letais. Viver sem ela, expressou, era como perder um pedaço da própria alma. Mesmo assim, Richard dedicou sua vida a preservar o legado dela. Remasterizou as gravações, lançou coletâneas e, finalmente, autorizou o lançamento do álbum solo de Karen em 1996. O projeto, que ela carinhosamente chamava de "O Disco Deles com Phil Ramone", tornou-se uma janela agridoce para o que poderia ter sido. Até hoje, sua voz permanece como uma das mais queridas da história da música, calorosa, comovente e inesquecível. No entanto, para Richard, cada melodia carrega tanto orgulho quanto agonia. Escondida sob as harmonias, havia uma irmã que ele não conseguiu salvar, e o fardo silencioso que carregou por décadas era fruto de uma dor profunda demais para ser expressa em palavras. A música dos Carpenters continua a tocar milhões de pessoas, mas a história real de Karen é muito mais dolorosa do que o público jamais imaginou. Richard finalmente revelou a verdade.
não apenas sobre sua voz magnífica, mas também sobre seu profundo sofrimento. Qual música dos Carpenters mais te toca? Compartilhe nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais histórias curiosas e pouco conhecidas da música.